Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a configuração do domínio que você tem aí registrado no registro.br, ou poderia ser em outra empresa também, para você colocar aqui dentro da plataforma da Yamp para abrir o checkout com seu próprio domínio, ou mesmo a loja virtual, caso você utilize aqui a loja virtual da Yamp. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como é simples, bem fácil. Entretanto, eu preciso que você preste bem atenção, porque são detalhes que fazem a diferença, mas que você vai conseguir fazer essa configuração. E vamos ver como é simples e fácil agora. Bom pessoal, para começar você precisa de um domínio, é claro. Então nesse caso o domínio que eu tenho registrado é no registro.br, mas isso não impede de você fazer em outra empresa caso você tenha registrado seu domínio, certo? O processo é o mesmo, o que vai mudar é só a interface ali das configurações, ok? Então já estou aqui dentro da minha loja virtual da Yamp, eu venho aqui em configurações, eu tenho aqui domínios. Perceba que eu tenho aqui a lista dos meus domínios. Tem o domínio gratuito da Yamp, que você tem normalmente quando faz o seu cadastro aqui dentro da plataforma. Você pode vincular seu novo domínio e tem aqui o link do checkout, que seria o domínio aqui da Yamp, que você pode configurar também, certo? Então o que a gente vai fazer para começar? Vincular um novo domínio. Clicando aqui, você pode tanto utilizar um subdomínio, se for o caso, principalmente para você que já utiliza seu domínio e já está ativo, por exemplo, você pode utilizar um loja.seu domínio. Nesse caso eu vou utilizar um domínio principal, que é o seudomínio.com.br. Nesse exemplo eu vou utilizar esse aqui, certo? Não precisa você colocar HTTP, HTTPS ou www, tá? Pode deixar assim mesmo. E aí você clica em salvar, espera um pouco que ele vai carregar as informações. Então nesse caso é só aguardar aqui. Bom, aqui você pode ver que ele adicionou o domínio principal, não utilize um subdomínio. E agora a gente vai começar a configuração de fato, que é bem simples. Você vai clicar em configurar, nesse botão abaixo. Ele vai te mostrar aqui um artigo que você pode clicar para ver. Então é interessante você ver e acompanhar, onde ele vai mostrar o passo a passo para você colocar os registros para que funcione de fato o seu domínio. Então ele mostra aqui na GoDaddy, ele mostra no registro.br, que é exatamente o que a gente vai utilizar agora. Bom, nesse caso eu venho aqui então no registro.br, eu tenho 3 domínios aqui, eu vou utilizar esse último que eu coloquei. Eu desci aqui na parte de DNS e eu quero que você preste bem atenção se no seu caso tiver servidor 1 preenchido com servidor 2 preenchido. Então vamos lá. A primeira coisa, se o seu tiver assim, quer dizer que seu domínio está registrado no registro.br e talvez não, né? No caso você apontou para uma hospedagem ou para alguma outra plataforma, por exemplo. Então o que eu vou te ensinar agora, a gente precisa trazer as configurações para dentro do registro.br para a gente fazer essa configuração manualmente. Então no caso, se você tiver com algum site funcionando, alguma plataforma que você apontou, não faça o que eu vou fazer agora, porque senão vai parar tudo, a não ser que você tenha certeza e quer utilizar seu domínio apenas, no caso, configurado na Yamp, certo? Se você tem certeza, então pode fazer isso. Eu estou mostrando aqui, já nesse caso, se for o seu, né, e estiver funcionando alguma plataforma, você não vai conseguir fazer isso aqui, e você vai conseguir fazer lá onde você apontou. Então nesse caso, eu poderia fazer na Cloudflare, que é para onde eu apontei. Mas como eu tenho certeza do que eu quero fazer, então, para mim tanto faz, eu vou deixar meu domínio exclusivo para Yamp. Então nesse caso eu clico alterar servidores de DNS. Aqui eu tenho os dois. Eu não quero mais apontar os registros para outro lugar onde se encontra ali as informações para funcionar. Eu quero fazer eu mesmo as configurações. Então tenha certeza, você vai clicar utilizar DNS do registro.br. Ele vai te dar uma mensagem que serão removidos os servidores de DNS cadastrados e utilizado o DNS do registro.br, ou seja, trazer a tabela para a gente mesmo fazer isso e não apontar para outro lugar que já tem tudo pronto. Então eu vou confirmar. E aí no momento que eu confirmo, pode ver que ele vai entrar aqui em transição e aí vai ter no caso mais ou menos 1 minuto aí para ele liberar. No caso já liberou. Ele vai liberar aqui a configuração de endereçamento. Você vai clicar aqui.
Muita gente cai aqui e acaba pulando o vídeo, então presta atenção porque a gente vai seguir uma próxima etapa que é o modo avançado para a gente poder fazer a configuração. Então agora você pode ver 3 botões aqui abaixo. Tem o modo avançado, cancelar e salvar alterações. Não vai mexer em nada aqui, você vai clicar em modo avançado. Novamente ele vai te dar um aviso, é só confirmar. Eu desci aqui a página novamente e agora perceba que ele habilitou uma opção que é o configurar zona DNS, que é exatamente o que a gente precisa para fazer esse tipo de configuração. E como se trata de DNS, ele vai demorar aqui cerca de 2 horas e 4 minutos para propagar de fato as configurações que a gente vai colocar. Então fique ciente que quando você fizer isso, de uma hora para outra, as configurações vão levar um tempo e é bom você esperar até que ele propague para que realmente funcione. Bom, nesse caso aqui eu vou clicar em configurar zona DNS. Ele vai abrir aqui para a gente colocar os dados, só que o domínio está em transição. Eu vou aguardar alguns minutos para ele liberar essa opção para a gente fazer a configuração. E aí depois da configuração pronta, tem a propagação que demora aqui 2 horas, tá? Para ele realmente fazer essa troca, E no caso identificar o que você colocou. E no modo geral são aí 72 horas mesmo para propagar, mas geralmente é antes. Mas saiba que isso demora um tempo e não é de uma hora para outra e precisa de paciência. Então nesse caso aqui eu vou clicar em configurar zona DNS. Eu vou aguardar alguns minutos, vou atualizar aqui a página para ele habilitar a opção aqui e a gente já fazer a configuração para depois só esperar a propagação final, certo? Para você vai ser um corte e eu já volto daqui a pouco. Bom, depois de uns 5 minutos mais ou menos, ele já liberou aqui para mim. Então nesse caso, lembre-se, liberou aqui a opção de configurar a zona. E agora já aparece aqui para a gente adicionar as configurações. Mas a propagação mesmo, pode ver que ele vai levar aqui cerca de 2 horas, praticamente. Então vamos começar a configurar. Agora sim, presta atenção que essa parte é muito importante você entender como é que funciona. Aqui ele tem uma legenda que você vai entender como é que se aponta um site. Então, por exemplo, o campo A, você vai apontar o seu domínio principal, que é um número de IP. E o que a gente vai fazer é exatamente isso aqui, tá, pessoal? Então vamos entrar aqui na YAMP. Eu tenho 1, 2, 3, 4 registros para colocar. Vamos começar com o primeiro. Qual o tipo desse registro? Ele é do tipo A. Beleza, quando você vê tipo A, quer dizer que esse registro ele vai, de fato, fazer com que funcione o seu domínio abrindo aqui a plataforma da YAMP, certo? Se você for ver aqui no tutorial que a gente abriu anteriormente, pode ver que ele mostra aqui, cadê o registro.br, o tipo A, o valor, e também tem o www para a pessoa também abrir, caso ela digite www lá no seu painel, ou quer dizer, no navegador, Então vamos lá. Então aqui para começar a gente vai pegar esse tipo A, depois ele tem aqui o arroba, que vai ser, entenda como seu domínio principal, no lugar aqui a gente vai entender agora daqui a pouco, e depois tem o valor, que é o número de IP que identifica aqui a YAMP, tá? Para quem não sabe, o domínio é um facilitador e quando acessa o domínio, por trás dele tem um IP que geralmente não, que é o que vai abrir de fato a plataforma ou nesse caso aqui a YAMP. Então vamos lá, vou copiar somente o valor, clicando aqui, eu volto no registro.br, nova entrada, qual o tipo? Lembra que é o tipo A, esse tipo A é para IP, tá? O que a gente vai fazer com que funcione realmente o nosso domínio. Lá na YAMP ele pede aqui para colocar um arroba, mas nesse caso não vai funcionar aqui no registro.br, porque para pegar o domínio principal a gente precisa deixar em branco, tá? E aqui o valor é o número de IP, nesse caso IPv4. Fazendo isso, clique em adicionar. Já adicionamos aqui o primeiro registro, voltamos aqui na YAMP, bem simples. O outro é registro A também, porém o número de IP é diferente. Pode ver que esse é 173 e esse é 174. Eu copio ele, volto aqui, já está configurado, eu só colo e adiciono. Pronto. Até coloquei mais um aqui em branco, para você tirar é só clicar no X, depois quando você salvar ele sai, certo? Então eu adicionei aqui os dois números de IP, que sempre vai ser um campo do tipo A, que vai fazer de fato funcionar a sua loja, identificar onde ela está, no caso hospedada, que nesse caso é na YAMP, certo? Agora voltando aqui, a gente vai adicionar dois campos do tipo CNAME.
E esse aqui é para funcionar com o www quando a pessoa digitar no navegador. Então lembre-se, o tipo do campo, aqui ele já tem o valor, e aqui, ou melhor, aqui tem o nome, que é diferente de arroba, aqui é www, que seria um subdomínio para quem não sabe, e depois tem o valor. Então nesse caso eu copio o valor, volto aqui, lembre-se que o primeiro aqui não é mais tipo A, é CNAME, eu quero aqui o www, certo? Vai ficar www.seudomínio.com.br. Para você ver que isso aqui é um subdomínio, eu poderia colocar um loja, por exemplo, e fazer a configuração apenas no subdomínio loja. Nesse caso eu quero configurar o www para quando a pessoa quiser colocar esse navegador. Ele vai apontar para onde? Qual o valor? Aquele que a gente copiou. Clique em adicionar. Está aqui o CNAME. Eu volto na YAMP. Novamente, um campo CNAME. Só que agora ele pede um seguro no nome para a gente colocar, que é um subdomínio. E depois pegar o valor aqui. Novamente eu copio o valor. O campo é o CNAME. Eu venho aqui. CNAME. O que ele pede aqui? Seguro. Para a gente colocar exatamente como ele pede. Ó, o nome é seguro. E o valor a gente copiou. Coloca aqui. Então perceba que é um subdomínio que ele vai identificar seguro.seudomínio.com.br. Provavelmente isso aqui é para validar o certificado SSL. Certo? Então vou clicar em adicionar. E fazendo isso, pessoal, já colocamos todas as entradas que é possível. E agora você vai clicar em salvar, para de fato salvar. Ele salvou aqui as entradas com sucesso. Se você clicar em configurar a zona DNS, você vai ver que se encontra aqui os 4 registros que ele pediu para colocar. Então só para a gente confirmar, são 4 registros, 2 do tipo A, que pega aqui o endereço principal, que é o seu domínio, e aponta para esse IP. Novamente um tipo A, apontando o seu domínio só para um IP diferente, né? Nesse caso o IP aqui, ele só troca ali de 173 para 174.10, por exemplo. E aí você tem o CNAME, para abrir aqui, no caso acredito que isso aqui é para verificar o seu domínio para um certificado. E aqui o CNAME para abrir com www, que tem essa configuração que ele deu lá para você, que você vai copiar o que ele te deu. Pronto, fazendo isso já está apontado. E caso você tente abrir agora no seu navegador, não vai funcionar, porque como eu falei, está em propagação. Então tem que aguardar aqui cerca de 1h30 mais ou menos, para de fato o registro BR fazer essa configuração, caso você tenha trazido para cá a tabela de DNS para você mesmo fazer isso manualmente. E uma correção rápida sobre esse seguro que eu falei que é para identificar um certificado, no caso não, tá pessoal? Estava vendo aqui que o seguro é para essa configuração, que é um subdomínio, é para abrir o checkout com seu próprio domínio e não esse checkout aqui, por exemplo, que ele utiliza aqui, ó, da própria YAMP, né, para não aparecer o endereço da YAMP. Então esse seguro, pode ver que ele está aqui abaixo, que ele vai ser habilitado assim que as configurações forem identificadas. Então nesse caso, o seguro vai ser o checkout, que vai abrir aí diretamente no seu domínio, que nesse caso é um subdomínio, porque o seu domínio principal vai abrir a loja, no caso se você utilizar. Inclusive se você vier aqui na YAMP, clicar em atualizar, pode ver que não vai acontecer nada, porque tem que esperar realmente a propagação. E quando ele propagar, ele vai reconhecer tudo o que foi feito aqui, certo? Então basicamente, olha só como é simples fazer essa configuração. Eu vou aguardar, é claro, a propagação, mas antes eu vou te mostrar sobre aquela questão que eu abordei lá no início. E para você que está acompanhando até o final, você vai entender o que eu quis dizer sobre a questão de estar apontado para outro lugar. Então voltando aqui para aquele exemplo, né, no início, para você que está acompanhando, lembra que tem o servidor 1, o servidor 2, aqui poderia estar apontado para HostGator, Hostinger ou para qualquer outra plataforma que você tenha. Então nesse caso, se você não quiser perder as configurações que você tem, nesse caso aqui não faz muito sentido, porque a gente está utilizando o domínio principal, mas vamos supor que você quer fazer isso lá para a empresa que você apontou. No meu caso aqui foi a Cloudflare, como exemplo, tá? Poderia ser uma hospedagem, onde você vai entrar lá no cPanel, na parte de DNS. Aqui na Cloudflare, eu venho aqui, eu tenho meu domínio apontado para cá, o registro foi no registro.br, mas as configurações do DNS eu apontei para cá, como exemplo. Então aqui em DNS, eu tenho a tabela de DNS desse domínio, e aí eu poderia adicionar os registros aqui, ó, tipo A, sempre vai ser os mesmos para apontar para um IP, que é o IPv4, é o campo A,
você vai ter aqui o arroba, que nesse caso da Cloudflare, você pode colocar o arroba, que ele vai pegar o seu domínio raiz. Lá no registro.br a gente deixa em branco, e você tem o endereço de IP que você poderia apontar. Então perceba que é a mesma coisa, porém só estou fazendo em outro local, né, se eu fosse fazer, mas para simplificar eu estou fazendo diretamente no registro.br, principalmente para quem registrou um domínio por lá e quer fazer tudo por lá. Mas saiba que você pode fazer aí no cPanel, né, na parte de DNS, fazer toda essa configuração, seja em um subdomínio ou seja no seu domínio principal, que é o que a gente está utilizando aqui na YAMP. Certo? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar aqui a propagação do que a gente fez. Para mim aqui vai demorar cerca de umas 4 a 5 horas. Eu vou cortar o vídeo, é claro, e você vai ver depois que tudo estiver pronto. Mas saiba, novamente, tem que deixar isso claro, que exige paciência, que você aguarde de fato aqui a propagação do registro.br para depois você testar e você vir aqui na YAMP, que a gente vai ver. Quando clicar em atualizar, ele vai identificar aqui tudo que a gente fez. Certo? Então, nesse caso vai ser um corte, daqui a pouco eu volto e a gente prossegue para finalizar esse conteúdo. Então não esqueça, já deixa aquele like para ajudar o canal e daqui a pouco eu volto. Bom, voltando aqui então, já passou algumas horas e praticamente aquela mensagem no registro.br, ela não existe mais. Se eu clicar em configurar zona, você vai ver que não aparece. Entretanto, se eu vier aqui na YAMP, clicar em atualizar, você pode ver que uma hora ele reconhece, fica verde, né, aqui os DNS, e outros fica amarelo porque ainda está em propagação. Então pode demorar cerca de 72 horas aí no máximo para poder de fato funcionar. Então pode ficar tranquilo caso aconteça isso aqui com você, certo? Eu vou abrir aqui no navegador uma janela anônima. Eu vou colar aqui o domínio. De preferência utiliza outro navegador, limpa o cache. Aqui ele abriu, mas pode ser que uma hora abra, outra hora não, porque justamente está propagando. Essa aqui é uma loja teste, só para você ver. Abriu a loja no domínio principal. Eu vou pegar um produto aqui e vou finalizar a compra para a gente ver que ele tem que pegar também o checkout. Quem ainda não pegou o checkout, pode ver que está o checkout aqui com o domínio da própria YAMP. Então nesse caso, voltando aqui para domínios, a gente já tem o status ativo, tanto do seu domínio para funcionar e também aqui do certificado SSL. E aqui a gente tem o domínio da compra do checkout utilizando seu próprio domínio no caso. Que neste caso, né, ele já está em uso, ele está aqui, ó. Você pode utilizar o gratuito, mas aqui não está funcionando porque ainda não propagou totalmente. E aí no caso você só aguarda, ó, pode ver que ele está com algumas pendências, mas é normal, ó, já ficou outro verde até ele propagar de fato e ficar tudo verde aqui e depois abrir tanto a loja e o checkout também com o seu domínio. Então basicamente é isso, a configuração, não tem muito mais o que fazer. Você pode vincular, você pode escolher o domínio se quiser, colocar outro e a configuração vai ser a mesma. Então é assim que faz a configuração de domínios aqui dentro da plataforma da YAMP utilizando o registro.br, mas lembrando que você poderia fazer isso com outra empresa onde você registrou o domínio. Então basicamente, só recapitulando, são esses campos aqui que você vai colocar, vai esperar a propagação. Então aqui quando tiver propagado vai ficar tudo verde e aí você vai poder acessar e vai ficar com o link do seu próprio domínio no checkout e da própria loja também, caso você também utilize a YAMP para isso, tá? Então tanto a loja e o link de checkout vai ter o seu domínio próprio. E é claro, quando tiver em propagação ainda você vai ver a variação aqui, uma hora identifica um, outra hora identifica outro, mas é normal. E só para confirmar que está tudo funcionando, inclusive o link do checkout, no dia seguinte você pode ver que já está aqui ativo, certificado instalado. Clicando em configurar, você vai ver tudo verificado. E se eu for aqui ó, na minha loja teste, eu já tenho um produto adicionado, eu vou clicar em ver carrinho. Você pode observar que a URL aqui começa com seguro.dominio.com.br e se eu finalizar a compra, você vai ver que continua nesse mesmo domínio. Então uma vez que for concluído, você vai ter toda a validação e aqui, no caso em domínios, você vai ver que ele vai utilizar o seguro.seudomínio.com.br ou .com. Enfim, então é assim que faz e é assim que depois que valida,
tudo vai funcionar, tanto a sua loja principal e também o link da compra do checkout utilizando o seu próprio domínio. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e principalmente que você tenha entendido. Eu conto sinceramente com a sua colaboração, porque esse tipo de conteúdo dá trabalho, tem que esperar bastante, mas eu trago ele com o maior prazer para você. Então, se você puder me ajudar, deixa aquele like no canal, primeiramente, para ajudar no engajamento desse vídeo. Se inscreve no canal caso você queira, mas principalmente também deixe um comentário abaixo para me saber o que você achou, se eu consegui te ajudar, se você conseguiu aí configurar. E qualquer dúvida, também deixe um comentário abaixo, se eu souber, eu vou responder. Então, meu muito obrigado para você que acompanhou até agora, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!